Esse vídeo é uma parte 2 do iceberg que eu fiz lá na semana passada. Naquele vídeo, a gente explorou a camada da superfície, onde tinham os mangás mais leves até agora. E mesmo falando dos mais leves da lista, ainda teve gente que se sentiu muito mal. Então se você não tem estômago forte, eu peço para que você saia do vídeo agora, porque hoje eu vou trazer somente os piores. Mas mesmo assim, quando chegarmos no último mangá da lista, eu vou alertar vocês de novo, porque o último mangá literalmente me fez chorar, e eu já tô acostumado a ver esse tipo de coisa. E eu não aguentei, simplesmente não aguentei. Então se prepare e seja muito bem-vindo ao iceberg dos mangás. Shingendai Ryokiden. Bem no iniciozinho da nossa camada, a gente tem esse mangá, que ele foi banido de diversos países pelo conteúdo dele, que é extremamente sensível. Ele é um mangá muito polêmico porque ele retrata uma história real que aconteceu. Foi um dos casos criminais mais perturbadores que nós já tivemos. Eles falam sobre o caso da Junko Furuta, e para alguns investigadores, mesmo com vários anos de profissão, esse é o caso mais pesado que eles já viram. Eu vou tentar contar um pouco do caso aqui para vocês terem noção do que aconteceu com ela, mas de uma forma que o YouTube não me prejudique, porque ele não gosta muito desse tipo de assunto. Só de falar o nome dela, talvez você já tenha percebido, mas esse caso aconteceu no Japão. A Junko era uma ótima filha, respeitosa, bondosa, inteligente, bonita, uma aluna exemplar. Todos sabiam que ela teria um ótimo futuro, mas tudo isso até ela conhecer um garoto chamado Hiroshi. Ele era aquele típico valentão de escola, mas ele vivia se gabando por ter ligação direta com aquela facção criminosa mais famosa do Japão, não posso falar a palavra aqui. E por conta disso ele não podia ser contrariado, ele estava sempre certo. Porém, para falta de sorte da Junko, ele começou a gostar dela e chamou ela para sair diversas vezes, mas ela nunca aceitou. Então, num belo dia, ele sem entender esse sentimento de ser rejeitado, ele estava sentado numa praça e chamou um amigo dele, que por incrível que pareça se chama Minato, mas ele é um desgraçado. Eles planejavam ficar ali até o anoitecer, esperando alguma mulher passar para que eles pudessem roubá-la e depois abusar dela. E com uma falta de sorte muito grande, quem passou ali foi a Junko. Ela estava passando de bicicleta voltando para casa, até que esse tal de Minato chutou a bicicleta dela e deixou ela ali no chão e fugiu do local. Isso é um pouco esquisito, mas quem aparece em seguida é o Hiroshi pagando de herói. Hiroshi então ajuda a Junko a se levantar e oferece a levar ela para casa, falando que a cidade está muito perigosa. E ela, sem saber de nada, aceita. Isso tudo aconteceu em novembro de 1988 e desde então a família da Junko nunca mais a viu, porque, cara, o que aconteceu com essa menina, de verdade, é simplesmente chocante. O que aconteceu é que Hiroshi não levou ela para casa e sim para um armazém abandonado. Lá ele abusou dela e em seguida levou ela para um parque. Quando chegaram no parque, ele ligou para o Minato e para mais 2 amigos dele. Quando eles chegaram lá, eles todos também abusaram dela. E enquanto tudo isso acontecia, o Hiroshi ficava ameaçando ela e a sua família. Afinal de contas, ele falava que tinha ligação direta com aquela facção lá. E tudo que já estava ruim vai piorar e muito, porque depois disso, eles levaram a Junko para casa daquele tal de Minato. E durante os próximos dias, os pais da Junko até relataram para a polícia que ela tinha sumido. O problema foi que esses meninos obrigaram a Junko a ligar para casa e falar que ela estava bem e que estava ficando na casa de um amigo. Do outro lado, o Minato, pelo fato de ser menor de idade, ele também morava com os pais. Então, para os pais dele, ele falava que essa era a namorada dele. Só que os pais achavam aquilo esquisito, mas não o suficiente para relatar para a polícia. Eles até sabiam que tinha alguma coisa errada, mas eles temiam pela violência do filho e pelo fato dessa ligação muito próxima com aquela facção criminosa. Irmão, a Junko viveu esse inferno por mais de 44 dias. Ela já tinha sido abusada pelo Hiroshi, pelo Minato e pelos outros 2 amigos deles. Só que isso começou a agravar porque começaram a chamar um montão de gente. Então, literalmente, mais de 10 pessoas já abusaram da Junko no meio desses dias. E só piora, mano. Forçaram ela a comer barata, beber o próprio xixi, esmagaram e arrancaram suas unhas, amarraram ela e ela foi feita literalmente de saco de pancada. Apanhava de todo mundo ali. Cara, é uma cena horrível, mas ainda piora. A menina não comia, ela não bebia água, literalmente pegaram um alicate e quase arrancaram o mamilo dela fora. Para você ter uma noção, ela ficou tão danificada que depois a polícia foi ver o corpo dela e fazer uma estimativa de quantas vezes ela foi abusada. E foram cerca de 400 vezes. Simplesmente colocavam coisas nela, eu não posso falar exatamente, mas você já entendeu. Como lâmpadas, tesoura, barra de ferro, fogos de artifício, tudo piora, cara. E o que mais me dá raiva é que a polícia foi alertada 2 vezes. A primeira foi quando um amigo do Minato foi na casa dele visitar e viu como é que tava a Junko. Ele ficou tão em choque que quando ele foi pra casa ele alertou pros pais e os pais falaram pra polícia. A polícia chegou aí na casa do Minato, mas eles conseguiram convencer a polícia de que não tinha nenhuma menina lá dentro. E a segunda vez foi a Junko que conseguiu ligar. Só que antes que ela conseguisse falar alguma coisa, o Minato conseguiu chegar, pegou o telefone dela e falou que era só um engano.
Depois disso, como punição, colocaram basicamente gasolina nas pernas dela e você já sabe o que fizeram depois, né? E acredite ou não, mesmo depois disso tudo, ela ainda sobreviveu. Só que assim, depois disso, em janeiro de 89, ou seja, mais de um mês depois de que ela foi sequestrada, ela venceu deles num jogo lá muito popular no Japão. Eles ficaram muito bravos e começaram a ir pra cima dela de novo. Só que nisso, ela já não aguentava mais, o corpo dela já estava muito debilitado e ela se foi. E morrendo de medo de irem pra cadeia, eles pegaram ela, colocaram num tambor e encheram de concreto, enterrando ela numa fábrica industrial abandonada. Só que 2 dias depois, o Hiroshi e o Minato foram presos, mas não por conta da Junko, e sim por um outro negócio com uma outra mulher que eles abusaram em grupo, e aí eles foram presos. E a polícia começou a investigar e viu que na casa deles tinham roupas femininas. E um dos detetives conseguiu associar eles à Junko, e fez com que o Minato acreditasse que eles já sabiam sobre a Junko. Então o Minato, acreditando, contou onde estava o corpo dela, a polícia encontrou o corpo e eles foram condenados. E o que mais me dá raiva é que a pena deles foi incrivelmente baixa para o crime. O Hiroshi literalmente foi condenado a 20 anos somente. O Minato foi condenado somente a 9 anos e os outros também receberam a pena baixa. Provavelmente as penas foram mais leves porque eles eram adolescentes na época, mas muita gente suspeita de que a organização criminosa que eles tinham ligação acabou usando a sua influência para diminuir a pena dos meninos. Então, por todos esses motivos, esse mangá ele é tão polêmico e foi banido de vários países. E acredite ou não, ele tá no início da nossa segunda camada. Então vamos começar a nos aprofundarmos um pouco melhor. Caralho, que português bonito do pai, tá maluco? Otomidori. Sim, Otomidori tá na segunda camada apenas, e se você conhece esse anime, você sabe que isso é muito doentio. Eu tenho um problema particular com esse anime porque quando eu fui assistir, eu fui enganado, me falaram que era um anime de comédia, e 20 minutos depois eu estava literalmente chorando no banho. Nessa obra doentia a gente acompanha o Kazuki, que é o protagonista, a Rinka e a Otomi. O Kazuki e a Rinka eles são irmãos e conheceram a Otomi quando eles eram criancinhas. Eles cresceram juntos e no meio disso tudo, o Kazuki e a Otomi começaram a criar sentimentos um pelo outro. E o problema começa agora. Eles eram tímidos, então ninguém se declarava pra ninguém. Só que alguém tinha ciúme disso tudo. A Rinka. E você pensa, que legal, ciúme de irmã, nossa, que fofo. Não, a Rinka tinha sentimentos oprimidos pelo próprio irmão. E se prepara, porque se você não conhece esse anime, você agora vai ficar minimamente em choque. Um tempo se passa e o Kazuki recebe um envelope com um DVD dentro. No DVD tinha um vídeo muito nojento de uma menina sendo abusada por vários velhos. E ele demorou pra perceber, mas mesmo assim ele tava ali, estralando. Mas a menina do vídeo era simplesmente a Otomi, a garota que ele gosta. E acredite se quiser, ele começou a exercitar o braço vendo aquilo. Mano, calma que piora. Calma que a gente tá só começando esse anime. Piora. Ele não se preocupou em saber se a Otomi tava bem. Ele só continuou vivendo a vida dele e durante as semanas ele ia recebendo mais DVDs e ia vendo todos eles e gostando. Até que por algum motivo, depois de um bom tempo, basicamente assim um mês, ele começou a cair na real e começou a ficar com raiva e quebrou o DVD e saiu pela rua buscando os velhos que fizeram isso com a Otomi. Ele até encontra um desses velhos e esse velho está andando do lado da irmã dele. Só que ela não parece estar correndo perigo. Eles entram num banheiro e o Kazuki vai ali atrás para tentar ouvir o que está acontecendo. E ele escuta tudo. Quem estava por trás desse DVD, quem entregava o DVD para ele, era a própria irmã. Ele descobre que antigamente quem era abusada por esses velhos era a irmã, só que ela virou amiga desses velhos e agora fez isso com a Otomi. E aí você pensa, meu Deus, Murilo, esse é o pior. Não, porque pior ainda mais. Cara, eu não tô de sacanagem, eu juro. O Kazuki acaba sendo descoberto escutando tudo. Ele toma uma guarda-chuvada na cabeça e apaga. E quando ele acorda, tá simplesmente a Rinka, a irmã dele, fazendo ele de cavalinho, se é que você me entende. Meu Deus, Murilo, piora. Piora. A Rinka mostra pra ele um teste de gravidez e fala que a Otomi tá grávida daqueles velhos. Ele fica, desolado, ele fica muito triste. E o que ele faz? Mano, ele fica a noite ali dando leitinho pra irmã dele. E é isso aí. E assim que acaba esse anime extremamente educativo. Tem até uma cena pós-crédito, mas não cabe vir aqui falar porque ela, enfim, não adiciona muita coisa não. Enfim, mano, vamos pro próximo, que o próximo já tá na primeira camada, a mais obscura de todas. Mas antes, vamos fazer uma menção honrosa à Euforia. A gente tem um vídeo completo aqui falando somente sobre Euforia e o quão doente é essa obra. Tem mais ou menos a mesma pegada de Otomidori, então se você for corajoso, vai lá assistir o vídeo completinho, tá? Enfim, você já deixou o seu like, já se inscreveu, já deixou um comentário, já se tornou um membro, meu cria. Então tá tudo certo e vamos pra camada mais profunda do iceberg. De verdade, mano, se você já não aguentou até aqui, não vê a primeira camada porque ela é muito pesada. Tóquio Akazukin. Traduzindo ao pé da letra ficaria algo como o Chapeuzinho Vermelho de Tóquio.
Esse mangá é muito nojento e tem gente que defende com unhas e dentes falando que tem uma história muito boa e que tem uma crítica social. Eu não enxergo dessa forma, eu acho que é simplesmente grotesco. Nessa história a gente acompanha a Chapeuzinho Vermelho, que é uma menina de 11 anos de idade, e ela busca pelo lobo mau. O objetivo de vida dela é achar esse lobo mau e ser comida por ele, literalmente. A forma que ela procura por essa criatura é se envolvendo com homens adultos. E todas as relações que ela tem é mostrada de forma explícita no mangá. Porém, ao mesmo tempo, a gente é forçado a acreditar que talvez realmente exista esse lobo mau, porque essa Chapeuzinho Vermelho, ela tem meio que poderes, ela se regenera. Tem caras que chegam lá e literalmente partem o corpo dela no meio, e ela vai se regenerando e depois tira a vida desse cara. Esse mangá tem uma vibe muito esquisita e eu não sei se vale a pena a sua curiosidade, mas enfim, se você quiser ler, My Chance Daily Life. Finalmente chegando no número 2 da nossa lista, assim, o segundo pior que eu consigo pensar é esse mangá. É tão absurdo, que se eu te contar que tem um live action disso, você não vai acreditar. Esse mangá conta a história da Mai, que é uma empregada doméstica. E o que faz esse mangá ser tão bizarro é que ela tem poder de regeneração. Ela não morre. E os chefes do lugar onde ela trabalha simplesmente abusam dela diariamente e fazem as coisas mais terríveis possíveis com o corpo dela. É um mangá muito esquisito porque parece que é um tipo de feitiço do escritor. Tipo, colocam o braço dela num moedor de carne e enquanto isso começam a abusar dela. É muito nojento esse mangá, de verdade. E o mais problemático ainda é que tem o live action com pessoas reais fazendo o filme. E eu penso em trazer futuramente um vídeo falando somente desse filme e das coisas mais bizarras que se tem nele. Então deixa aqui nos comentários pra eu saber se vocês querem que eu traga esse vídeo. E é sério, esse mangá tem muita coisa errada, mas eu não vou ficar muito tempo falando dele não, porque também eu não posso falar, e também porque eu sei que você tá ansioso pra saber qual é o primeiro da lista. E o primeiro da lista é... Erogross, simplesmente a coisa mais doentia que alguém já criou. E eu acho que seria extremamente válido investigarem a pessoa que escreveu isso. Porque, de verdade, não é mentalmente saudável você ler um capítulo, quanto mais o mangá inteiro. Eu li ele inteiro. Eu juro que eu pensei assim, não vai ser tão ruim, vou fazer um vídeo sobre, a galera vai se interessar. Mano, é a pior coisa que eu já senti na vida. Eu não sei se um dia eu vou fazer um vídeo somente sobre esse mangá, porque eu acho que seria desmonetizado na hora e o YouTube ia cortar minha cabeça fora. Mas eu vou contar pra vocês, literalmente, o pior capítulo desse mangá. Pra você que não sabe, Erogross é feito em capítulos diferentes com histórias diferentes, então nenhuma história tem conexão direta com a outra. Alguns capítulos são muito curtos, tipo 2 páginas, mas ainda assim consegue te chocar, e outros são mais longos, tem um pouco mais de história, e o que eu vou contar pra vocês é o mais perturbador de todos. O capítulo começa simplesmente mostrando um homem e um bebê. E eu não sei se esse cara é pai desse bebê, eu não sei o que tá acontecendo, eu só sei que simplesmente ele começa a fazer isso que você já tá imaginando. É horrível, né? É feio, é terrível, é um bebê, mas piora. Um pouco mais pra frente, no meio do ato, chega mais um cara e começa a ajudar esse homem adulto. Irmão, eles simplesmente pegam um objeto cortante e começam a... Eu não sei como é que eu vou falar isso sem ser desmonetizado, mas você já tá conseguindo entender. Tudo isso é muito gráfico e é mostrado pra gente da forma mais crua e bruta possível. Mas não acabou. Além deles, como é que eu vou explicar isso, mano? Não tem como explicar, olha que absurdo que eu tô falando. Além de fatiarem, digamos assim, chega um momento que eles conseguem, digamos que, fazer aquele serzinho perder a cabeça, se é que você me entende. E aí um cara pega a cabeça e começa a preencher o vazio, digamos assim, e o outro faz isso com a cabeça, com o corpo sem a cabeça. Eu não sei se vocês entenderam, né? E bom, é basicamente assim que termina Erogross. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de verdade, eu não quero mais falar sobre esse tipo de coisa. Vai ver um desenho bem gostoso pra você livrar a mente de tanto horror que você acabou de escutar e você nem chegou a ver aqui, mas assim, confia em mim, é horrível. Eu vou ver desenho, eu vou ver Drake e Josh. Vejam Drake e Josh, é muito bom, é relaxante, sejam felizes, tá? Abracem os pais, as mães de vocês. Eu não vou trazer coisa mais tão pesada assim durante um tempinho aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e lembre-se, rapaziada, por favor, sejam gentis e o resto, mano, o resto é que se foda. Gente, beijo, amo vocês. Ai, não aguento mais.